Agora descobrimos mais. Antônio teve 2 filhos de outro casamento. Além de Carlos Henrique Buscariolo, também teve Carlos Eduardo Buscariolo. Ele foi incluído nas investigações desde o início por uma situação bem específica. De acordo com um documento de notas promissórias, confessando a dívida de mais de R$255 mil. E quem assina é Carlos Eduardo Buscariolo. Os pagamentos deveriam ter começado em julho do ano passado, mas Alencar nunca recebeu qualquer valor. E foi isso que o fez procurar os cobradores. E se não bastassem todos esses indícios, os advogados de defesa de Antônio, Paulo Ricardo, Carlos Eduardo e Carlos Henrique entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, solicitando acesso às investigações, mas também que os clientes não sejam presos caso a polícia solicite a prisão. Indícios cada vez mais fortes que a família Buscariolo não é temida à toa na pequena cidade de Caraíma. Com procuração para os 4, porque foram os 4 ameaçados de morte. Então, mesmo sem saber o que estava no processo, como eles estavam sendo ameaçados, eu já vim defendê-los. Então, quem arrolou eles foi o ameaçador. Foi a pessoa que mandou as mensagens, as quais chegaram ao conhecimento da imprensa através de nós, né? Então, foi por isso que eu, de cara, passei a representar 4. E até disseram, mas por que 4 se são só 2 que a gente está aqui na mira? Porque eu não sabia. Para ser sincero, até agora eu não vi nem os fundamentos que decretaram a prisão temporária do Paulo e do Antônio. Antônio e Paulo ainda quebraram os celulares durante a fuga, impedindo a polícia de rastrear a localização deles, além de não conseguir qualquer acesso aos aparelhos durante as investigações. Qual foi a motivação real dessa quebra desse celular deles? O receio de ser localizado por quem nos ameaça. Quem são essas pessoas, doutor? Se eu soubesse, eu também estava atrás dessas pessoas, mas eu acredito que sejam os verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento, porque eles não são os únicos alvos de ameaça, eles estão sumidos, eu não. As famílias dos 4 homens que estavam desaparecidos em Icaraíma, no noroeste do Paraná, divulgaram uma carta aberta pedindo justiça sobre as mortes. Os 2 homens apontados como autores de uma emboscada para eles seguem desaparecidos. Na publicação, os familiares dos desaparecidos falam da dor, do sofrimento e também sobre o sentimento de impunidade. O caso completou 2 meses neste domingo e os autores ainda não foram encontrados. Segue a carta. 4 homens foram mortos no Paraná de forma injusta, sem sequer terem o direito de defesa. 4 vidas arrancadas de suas famílias, 4 histórias interrompidas sem escolha, sem chance, sem voz. A dor que ficou é profunda e diária. Não é só a ausência, é ver filhos que vão crescer sem o abraço do pai, ver mãe, esposas e irmãos carregando um vazio que nada preenche. Além da dor, enfrentamos mentiras, pedidos e julgamentos que só aumentam o sofrimento. E isso fere a família novamente. Queremos que quem cometeu essa crueldade pague pelos seus erros, seja quem for. Não aceitamos omissão nem impunidade. Justiça não é vingança, é responsabilizar quem tirou 4 vidas e devolver um mínimo de dignidade às famílias. Eles eram pais, filhos, irmãos e amigos. Mereciam viver. Suas histórias merecem ser ouvidas. Suas famílias merecem respeito, verdade e justiça. Não podemos e não vamos nos calar. Nossa voz é por eles, por memória, por justiça, por humanidade. Com esse desabafo, a família encerra a carta. Mesmo após 2 meses, o silêncio das autoridades permanece. A justificativa é que qualquer informação repassada agora pode atrapalhar as investigações que seguem sob sigilo. Mas a RIC Record vai seguir apurando, investigando e trazendo as informações que fazem parte dessa investigação que repercutiu em todo o Brasil e segue sem uma solução. Alencar Gonçalves, Rafael Marascalchi, Diego Henrique e Robsley Herdani foram encontrados mortos, os corpos enterrados há quase 20 dias. Por enquanto, a polícia só revela publicamente o envolvimento de 2 pessoas nesses assassinatos, Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Buscariolo, pai e filho.
mas a quantidade de tiros identificada no veículo das vítimas e com 5 modelos de armas diferentes que foram utilizadas, fazem a polícia trabalhar com pelo menos 5 pessoas diretamente envolvidas na trama que tirou a vida de Alencar, Rafael, Diego e Robsley. O documento obtido com exclusividade pela RIC Record mostrou que um dos carros usados no crime, segundo a polícia, era conduzido naquele dia 5 de agosto por uma pessoa envolvida com Carlos Henrique Buscariolo, conhecido como Mamute. Carlos Henrique possui uma ficha criminal extensa pelo menos desde 2016. Aliás, em 2020, ele foi preso por atirar na própria esposa. E, além disso, tem diversas condenações por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, violência doméstica e homicídios. A polícia não confirma oficialmente, mas nós apuramos que Carlos Henrique é suspeito de ter sido o mandante dos assassinatos. Ele teria decidido o dia do encontro com as vítimas, o horário, o local e o que deveria acontecer com eles. Inclusive, a gente sabe até o mandante, todo mundo sabe, que é esse tal Mamute, né, que é um filho do seu Antônio. E no presente mesmo local estava o seu Antônio no filho e o Mamute só coordenando por fora, claro, que nunca vai ter nada contra ele. Porque ele nem mandado de prisão ele tem expedido contra ele. As pessoas, elas entram em contato e a primeira coisa que elas pedem é não repassem a polícia e não divulgue nome, número de telefone, né? Então essas coisas aí são muito sérias, né? Então a gente passa para a polícia sem poder identificar de onde estão vindo essas informações, né? E, sinceramente, eu não conhecia pessoalmente a cidade de Icaraíma e eu não sabia desse temor com relação não só à família Buscariolo, mas também as questões policiais, né? A falta de identificação dos cidadãos com a polícia da região. Mas o que deixa muito claro é que as pessoas que lá residem têm um medo muito grande da família Buscariolo. Tem muita gente que a gente acaba conversando e fala assim, ó, essa família é da pesada. Eu, se fosse vocês, parava de ficar falando o tempo inteiro da família Buscariolo, porque eles são barra pesada, porque o Mamute, que já tem várias condenações, ele seria integrante aí de uma organização criminosa, um dos líderes de organização criminosa que atua na região noroeste do estado e também no estado de São Paulo. Acreditava-se que eles haviam sido executados logo depois de uma emboscada. Mas o laudo do Instituto Médico Legal de Umuarama revela uma verdade ainda mais cruel. A polícia já havia encontrado a caminhonete das vítimas com vestígios de sangue e marcas de tiros. No entanto, o laudo oficial contesta a data da morte e aponta para traumatismo craniano e politraumatismo. Isso indica que os cobradores não foram mortos apenas a tiros como se pensava, mas espancados até a morte. Um detalhe chamou a atenção dos médicos legistas. A carteira de identidade de Rafael, um dos cobradores, estava escondida dentro da meia no sapato. A localização deste documento leva à suspeita de que ele já esperava pelo pior, que teria escondido o documento em um ato de desespero para facilitar na identificação dos corpos. 4 amigos vistos pela última vez no começo do mês passado, quando foram até o distrito de Vila Rica do Ivaí, em Icaraíma, para cobrar uma dívida de R$255 mil pela negociação de uma propriedade rural. Os suspeitos, pai e filho, continuam foragidos. A justiça expediu mandados de prisão contra os dois, apontados como os autores do crime. Eles eram os devedores. Apesar de a polícia acreditar na participação de outras pessoas, a família inteira desapareceu. A defesa dos investigados alega que a família fugiu da cidade por medo, mas a polícia não descarta a possibilidade de terem se refugiado em outros estados ou até mesmo em países vizinhos. A forma, pelo menos usual, é levar o caso para a justiça quando há uma dívida.
as pessoas têm um dinheiro a receber, vão para a justiça, pode demorar, mas havendo uma ação, há uma probabilidade de retorno desse dinheiro. Brutalmente agredidos, espancados, 3 deles antes de serem mortos, e aí chama a atenção essa situação do documento ali na meia, dentro do tênis, dentro do sapato, dentro do calçado, em que ele estava utilizando, possivelmente já com receio, com medo, talvez, de ser morto, talvez para ajudar já com pensamento na identificação, ou só tinha colocado realmente o documento lá dentro do calçado, dentro da meia. Nesta semana, o caso do assassinato dos 4 cobradores que vieram de São Paulo até Icaraíma para cobrar uma dívida de terras ganhou um novo capítulo, envolvendo a família dos suspeitos foragidos. A esposa de Paulo Ricardo Buscariolo, um dos principais suspeitos pela morte dos 4 cobradores, precisou de atendimento médico aqui em Umuarama. Ela está grávida de 8 meses e ela deu entrada no hospital Norospar na manhã de quarta-feira, onde passou por exames de rotina e permaneceu internada durante parte do dia. No final da tarde, ela recebeu os resultados dos exames e recebeu alta médica e deixou a unidade de saúde. A esposa de Paulo Ricardo Buscariolo, um dos foragidos, procurou uma maternidade de um hospital em Umuarama. O atendimento teria sido feito de forma discreta e os pacientes que estavam aguardando sequer notaram que ali estava a mulher de um dos suspeitos. Ela teve alta médica por volta das 5h30 da tarde. Segundo informações dos próprios funcionários, esta mulher passou mal por causa do nervosismo que tem enfrentado nos últimos dias devido aos problemas da família. E o crime se cruzam na vida de uma família que está sob os holofotes em todo o estado do Paraná. A esposa de Paulo Ricardo Buscariolo, um dos homens mais procurados pela polícia, está prestes a dar à luz. Enquanto o marido está foragido, a mulher, que não tem nenhuma ordem de prisão, retornou à cidade. Ela estava fora de Icaraíma desde o desaparecimento de Paulo Ricardo e do sogro. Os 2 homens, pai e filho, são suspeitos de um crime grave, o assassinato dos cobradores de São Paulo. Por isso, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça em 8 de agosto. O delegado Gabriel Menezes, da 7ª Subdivisão Policial, destacou no grupo do WhatsApp com a imprensa e a segurança pública que a mulher foi ouvida sim pela polícia no dia de ontem, na quinta-feira. Ela é declarante, mas não é investigada. Até o momento não há indícios que ela tenha participado do assassinato dos 4 homens, que ela não tem envolvimento ali, não tem nenhum indício que ela tenha envolvimento nesses homicídios. E não há mandados também de prisão contra ela. E reforça que ela não é procurada pela polícia. Já o seu marido, Paulo Ricardo Buscariolo, e o pai dele, o Antônio Buscariolo, que tem 66 anos, possuem mandados de prisão expedidos e são os principais suspeitos do assassinato dos 4 homens. Pelo crime de homicídio, ambos estão foragidos desde o dia 5 de agosto e se tornaram suspeitos aí do assassinato. A defesa da família afirma que eles são inocentes e que eles não irão se entregar. O caso segue sob investigação e até o momento não há informações sobre o paradeiro da família Buscariolo. O hospital mantém um mistério sobre o quadro de saúde da paciente. A única confirmação é que o filho de Paulo Ricardo está prestes a nascer. Esta gravidez acontece em meio a uma das investigações mais complexas dos últimos anos no Paraná. Infelizmente, casos como este têm se tornado mais comuns. A impunidade e o descaso alimentam esse crescimento. Obrigado por assistir, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.